quê? Porque Deus não se relaciona conosco através dos critérios da lei, mas Deus se relaciona conosco valendo-se do princípio da sua graça. O que é a graça de Deus? Na escola dominical a gente aprende a definição de graça com duas palavras. Alguém se lembra? Favor e merecido. É justo isso. Mas quem disse que a conversa com Deus é sobre o que é justo? A conversa com Deus não é sobre o que é justo. A conversa com Deus é sobre o que é que promove a vida. E é por isso que Deus não cabe nas estruturas pesadas da lei. É por isso que Deus não cabe nas estruturas formais da religião. Tem que ser no templo, tem que ser de joelho, tem que acender 3 velas, tem que ser 7 dias, não pode deixar a vela apagada. Não é assim. Tem que ser para fita, tem que subir de joelho, tem que fazer na encruzilhada, tem que ser noite de lua cheia. Não precisa. Tem que dar o dízimo. Não pode faltar a escola dominical domingo, porque senão dá brecha. Se não der dízimo, o gafanhoto entra na sua casa. Isso é o raciocínio de Moisés. O raciocínio do Evangelho é que o jugo de Jesus está sobre nós e ele nos alivia. Eu aprendo que Deus não me trata com critérios de justiça, Ele me trata pela sua elegância amorosa de doar-se para mim, mesmo quando eu não mereço que Ele se doe para mim. De me perdoar quando eu não mereço ser perdoado. O que é que eu faço para agradar a Deus? Jesus responderia assim: só tem um jeito de você agradar a Deus. Eu digo, qual, Jesus? Ele diria, você admitir que não consegue. Para você agradar a Deus, você admite que não consegue. E você diz assim: Deus, eu estou cansado de tentar viver à altura do teu padrão e de obedecer a tua lei, e eu não consigo. Se você não souber onde se encontra, você diz assim: eu ouvi dizer, inclusive, Deus, que tem um sujeito lá na Bíblia que era muito assim com o Senhor, que dizia: o bem que eu quero fazer eu não faço, o mal que eu não quero eu faço, miserável homem que eu sou. Eu sou igual a esse sujeito aí, Deus. Mas ele também disse: graças, porém, a Deus, que nenhuma condenação há para aqueles que estão debaixo do jugo de Jesus. E que já não se preocupam em construir uma máscara, ou religiosa ou social, para se mostrarem melhores do que de fato são, mas que se apresentam diante de Deus com um coração simples, com um coração aberto e com sinceridade. A palavra sinceridade é muito bonita na Bíblia Sagrada. A palavra sinceridade é do vaso de cerâmica que ficava no forno um pouquinho mais e rachava. Então o que o vendedor de vasos fazia? Cobria a rachadura com cera e pintava por cima, mas é vaso rachado. O que um bom comerciante de vasos fazia? Pegava o vaso, colocava contra a luz do sol e via as rachaduras. Então o que é a sinceridade? A sinceridade é vaso rachado, mas que não tem cera. Eu sou vaso rachado. A Bíblia Sagrada diz que nós somos vasos de barro e que o tesouro que habita em nós é essa glória maravilhosa de Deus que compartilha a sua bondade conosco, e a virtude não é nossa, é dele. E aí nós já não vivemos essa angústia, esse medo, essa culpa, e todo esse legalismo, e toda essa formalidade, todo esse ritualismo para nos apresentarmos diante de Deus, mas nós nos apresentamos como filhos, com um coração escancarado para Deus, e a nossa relação com Deus não é mais uma relação de medo, nem de culpa, nem de interesses escusos, é uma relação de amor. Porque a palavra de Deus diz que o amor lança fora
o medo. Agora, eu ando com Deus não porque eu tenho medo. Eu trabalho para Deus não para ganhar mais do que quem trabalhou menos do que eu, porque seria justo. Eu trabalho para Deus porque eu amo. Eu obedeço a Deus porque eu amo. E Jesus inclusive disse: os meus mandamentos não são pesados. Que sacrifício é penoso para quem ama? Nem. Que sacrifício é penoso para quem tem medo, para quem tem culpa? Todos. É para nos livrar desse cansaço de alma e dessa sobrecarga de nos relacionarmos com Deus nessa justiça retributiva de a gente faz o bem para Deus e Deus faz o bem para nós. Nós não conseguimos fazer o bem para Deus, a gente descansa na graça. Eu fui pastor aqui em Santos, na Igreja Batista do Marapé. E era bem menino. Mas eu tenho algumas memórias daquele tempo e uma muito grata. Nunca mais esqueci aquela situação. Era uma noite de quarta-feira e nós tínhamos assembleia. Assembleia da igreja. Terminava o culto de oração e entrava a assembleia. E eu era menino, e a nossa igreja era organizada, rigorosa, rígida. E naquela noite de assembleia, o tesoureiro não apareceu para dar o relatório. Ah, foi um escândalo. Maldito aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Era o tesoureiro que não apareceu. Registraram uma nota em ata. Tesoureiro. Bom, quando acabou a reunião, eu liguei para a casa do tesoureiro, não sei o que estava acontecendo. A esposa do tesoureiro atendeu e disse: pastor, ele chegou do trabalho, jantou, foi assistir o Jornal Nacional e falou que ia para a Assembleia, mas quando eu cheguei lá para chamá-la, ele dormia que nem um passarinho, pastor. Eu não tive coragem de acordá-lo, pastor. Eu falei: ô, irmã, então está tudo bem? Tudo bem? Ah, graças a Deus, durma bem, Deus te abençoe. Eu falei: isso não vai dar muito certo. Porque eu falei: olha que interessante. Eu estou diante de uma situação muito complicada. Eu tenho de um lado alguém querendo colocar um voto de desagravo ao tesoureiro, porque faltou na assembleia, e tenho do outro lado um tesoureiro esgotado do trabalho e a sua esposa protegendo seu marido do cansaço. Eu fico do lado de quem? Eu pensei comigo: não vai dar certo. Mas eu me alegrei muito, porque eles não mentiram para mim e disseram: dormi. Graças a Deus. Alguém vai dizer assim: não há amor? É relaxado? Não, meu irmão, quantos anos é meu tesoureiro aqui na igreja mesmo? Ah, pastor, já há uns 27. Dormiu uma quarta-feira. Você entendeu? Olha, no reino de Deus a gente tem que aprender a viver com esse jugo leve de Jesus. Viver em que as coisas mais importantes precisam ocupar o lugar das coisas mais importantes. E essa rigidez, essa inflexibilidade, e com honestidade, né? Essa hipocrisia, não encontra lugar para quem anda debaixo do jugo de Jesus.